Chega junto que eu vou lançar a braba. Ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, revela convite para administrar o Vasco. Isto mesmo. Bruno Henrique e Everton Ribeiro, destaques da vitória sobre o Bahia, ainda estão com situação indefinida para a próxima temporada. A verdade sobre retorno de João Gomes e time tem problemas para enfrentar o Corinthians no próximo sábado em Itaquera pelo Brasileirão. Te preparem, a partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. Ufa, depois de 4 partidas sem vitória, finalmente o Flamengo fez as pazes com os 3 pontos, conquistando, portanto, a vitória por 1-0 diante do Bahia pelo Brasileirão. Não foi uma partida, uma atuação exuberante, mas o que importa é a obtenção dos 3 pontos. O Flamengo que provisoriamente retorna ao G4 do Campeonato Brasileiro e, é claro, aguardando o complemento da 25ª rodada. Pedro fez o gol de pênalti do Flamengo, pênalti este cometido em cima de Bruno Henrique, que ao lado de Everton Ribeiro, no meu entendimento, foi um dos destaques da partida de ontem. O Flamengo ainda tem muito a evoluir, mas a gente já observa que só pela saída do Sampaoli há uma leveza maior dos jogadores, uma ansiedade, uma afobação menor e até uma entrega maior dos atletas dentro de campo. Queria saber, inclusive, qual a sua avaliação da partida de ontem, mas o técnico interino Mário Jorge, que fez questão de deixar com os jogadores os créditos pela vitória, né, diante do Bahia, vitória importantíssima, inclusive, para o rubro-negro, na obtenção da vaga para a Libertadores do ano que vem. O Brasileirão é a única e última oportunidade de o Flamengo conquistar a vaga direta para a fase de grupos. Para isso tem que ficar entre os 4 primeiros colocados da competição. E a próxima partida do Flamengo é diante do Corinthians, neste sábado às 9 da noite, na Arena Itaquera, em São Paulo. 26ª rodada. Para esse compromisso, o técnico interino Mário Jorge, que deve permanecer à beira do gramado, mesmo que ao longo da semana seja sacramentada a contratação do Tite, ele só deve assumir a equipe na semana que vem, aproveitando inclusive o intervalo para as datas FIFA para promover uma espécie de mini pré-temporada, visando os 12 últimos compromissos do Flamengo no ano de 2023. Paralelamente à busca por uma vaga direta para a Copa Libertadores na fase de grupos, Tite já vai começar a implementar uma reformulação de elenco e reestruturação do departamento de futebol no Ninho do Urubu. No entanto, o Flamengo já tem que pensar de maneira imediata. Tem que vencer também o Corinthians, que está lutando contra o rebaixamento, mas o Flamengo não tem nada com isso. O problema é que 2 jogadores, que foram inclusive diretamente importantes para o Flamengo, saíram de campo reclamando de dores. Bruno Henrique, que inclusive sofreu um toque no tornozelo, no pênalti, que foi convertido pelo Pedro, né? Apesar de ter deixado o campo reclamando de um outro problema, na planta do pé, né? Tanto é que ele chegou a ser, inclusive, atendido pelo médico do clube, Dr. Márcio Tanuri, foi substituído pelo Everton Cebolinha, que, olha, entrou bem na partida, inclusive, né? O Cebolinha entrou agudo, buscando, né? Tentando, inclusive, finalizar. O Cebolinha jogou ontem, aliás, o time do Flamengo jogou ontem como há muito tempo não jogava, né? Até o Ayrton Lucas reencontrou seu futebol. Impressionante, né? Como é que a simples mudança de treinador, né, muda os jogadores. O Mário Jorge até falou durante a coletiva de imprensa que é muito também da questão psicológica, né? E dá para perceber que a mudança da comissão técnica, psicologicamente, foi muito benéfica para esse time do Flamengo, no sentido de reencontrar, de reconquistar a autoconfiança. Mas fato é que o Bruno Henrique saiu reclamando de dores na planta do pé. A princípio não é nada grave e teoricamente ele consegue se recuperar ao longo da semana para encarar o Corinthians. Pedro, quando foi bater o pênalti, ele sentiu uma fisgada no adutor da coxa. Será também a exemplo do Bruno Henrique, avaliado pelo departamento médico na representação dos jogadores amanhã. Hoje os atletas estão curtindo folga com a família e tal. Amanhã acontece já a representação, ainda sob o comando interino do Mário Jorge, que vai utilizar a semana para preparar a equipe e definir a escalação
para encarar o clube paulista. Mas esses dois jogadores, a princípio, preocupam e serão reavaliados. Outro que será reavaliado é Georgian de Arrascaeta. O atleta ficou fora da partida de ontem, vetado por conta de dores na coxa esquerda. Vale destacar que, recentemente, ele ficou fora de 4 partidas antes de retornar no segundo jogo da final da Copa do Brasil por conta de uma lesão de grau 2 a 3 no bíceps femoral da mesma coxa esquerda. Então, é uma situação que realmente preocupa, mas vai ser reavaliado. Outro atleta que também será reavaliado é o Felipe Luiz, que até ficou no banco de reservas, mas continua reclamando de incômodo na parte posterior da coxa direita. Enquanto Guilherme Varela e Alan permanecem afastados. O Varela, inclusive, já está em uma fase bastante adiantada para retornar à equipe. Acredita-se que ele retorne já no mês que vem, talvez até na primeira quinzena de outubro. Aliás, mês que vem não, nesse mês, né? Já, inclusive, dobramos o mês, né? Tem que atualizar, já estamos em outubro. Aliás, outubro rosa é o mês de conscientização para a prevenção do câncer de mama. Então você, torcedora do Mengão, apaixonada pelo Mengão, que carrega o Mengão no peito, então você precisa, né, regularmente ir ao médico, fazer consultas, inclusive fazer o exame de toque, né? E havendo qualquer diferença, né, notando qualquer diferença, não se poupe de procurar um médico especializado, beleza? Vamos lá. Juntos para combater aí o câncer de mama, uma das maiores causas, né, de morte entre as mulheres, beleza? E você, o que acha dessa situação envolvendo o Bruno Henrique, o Pedro e até mesmo o Arrascaeta? Jogadores cuja importância é muito grande para o Flamengo. Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, aliás, eu quero até destacar a respeito de uma situação, né, que foi o Everton Ribeiro, né? A gente fala muito da importância do Arrascaeta. O Everton Ribeiro jogou bem, né? E aí a gente fica naquela, pô, Flamengo, um tempão aí o São Paulo batendo cabeça, quando podia botar o Everton Ribeiro no lugar do Arrascaeta, né? Resolveu, né? Não foi aquilo, lógico, não é um substituto, vamos dizer, à altura do que a Arrascaeta pode entregar, mas pelo menos resolve o que se refere à criação da jogada. Pelo menos criou, chutou mais do que nas últimas partidas, né? Criou maiores oportunidades de ataque. Mas fato é que tanto o Everton Ribeiro quanto o Bruno Henrique ainda estão com a situação indefinida no Flamengo. Ambos os jogadores não foram procurados pela diretoria do Flamengo. A justificativa, inclusive trouxe essa justificativa, né, de conversas que eu tive com pessoas ligadas ao departamento de futebol, foi a seguinte: teve mudança de técnico. Então, com essa mudança de técnico, agora tem que esperar a definição da chegada do Tite. E o Tite vai avaliar o elenco e vai dizer, olha, eu quero a permanência do Everton Ribeiro, quero a permanência do Bruno Henrique, e aí o Flamengo vai sentar para conversar com o staff desses dois atletas para discutir a renovação de contrato. Por enquanto não tem nada, né? Muita gente destacando, não, que o Flamengo ofereceu um ano de renovação, o Bruno Henrique rejeitou. Nada disso, não tem negociação em andamento. Inclusive isso vem desagradando os jogadores e os seus respectivos representantes. O Flamengo nem sequer dá nenhuma satisfação, não procura. Eu acho o seguinte, né, não custa nada a diretoria, olha, a gente quer continuar com vocês, mas não dá para conversar agora, explica, cara. Não custa nada, né? Porque o jogador fica descontente, tá sofrendo assédio, tanto o Everton Ribeiro quanto o Bruno Henrique, de clubes do Brasil e até mesmo do exterior. Chega um momento que chega um clube aí com uma proposta irrecusável, o cara vai embora. Até porque são dois jogadores, o Bruno Henrique vai fazer 33 anos, o Everton Ribeiro já tem 34. Os caras têm que pensar também na aposentadoria deles. E aí depois vão ficar chamando os caras de mercenário, quando na verdade foi a diretoria do Flamengo que está dando mole, correndo o risco de perder dois jogadores importantes para a composição do elenco. Repito, inclusive o Everton Ribeiro, tá velho, não está entregando mais. Enquanto não tivermos um substituto para o Arrascaeta, o Everton Ribeiro continua sendo necessário para a composição de elenco. Isso é fato. E o Bruno Henrique, nem preciso dizer, né? É o melhor jogador do Flamengo na atualidade. Mas quero saber a sua opinião a respeito. Deixe abaixo o seu comentário. E muito se falou na rede social, né? Houve uma verdadeira comoção na rede social da torcida do Mengão, porque o João Gomes publicou uma postagem em sua rede pessoal que estava acompanhando o jogo do Mengão, né? Próximo ali das 5 da tarde, estava rolando o jogo.
estava no intervalo, né, se eu não me engano, da partida com o Bahia, ainda um empate em 0-0, ele falou lá, assistindo o Mengão, né? Devia estar assistindo a Fazendo TV, inclusive. E aí, lógico que houve uma enxurrada de postagens, de comentários, pedindo para ele voltar. Volta pro Mengão, seu lugar no Mengão, volta Pitbull, não sei o quê. E aí, ele meteu, ó, né, segredo. Rapaz, foi uma das respostas que ele deu. E lógico que isso acabou criando uma polvorosa entre a nação rubro-negra, né? Será que ele poderia voltar ao Flamengo? Fato é que ele vem sendo cada vez mais utilizado, inclusive está se valorizando no futebol inglês. Foi titular na vitória do Wolverhampton, inclusive uma vitória expressiva sobre o Manchester City, atual campeão, inclusive campeão também da Champions, né? Então, foi uma vitória que deu uma visibilidade muito grande. Ele foi um dos destaques, mais uma vez, sendo o recordista de roubadas de bola na partida. Inclusive, fundamento esse que ele já era destaque no Flamengo, era o maior ladrão de bolas do Flamengo. Mas o atleta continua se destacando. Atualmente, não existe a possibilidade mínima dele retornar ao Brasil. Muito pelo contrário. A tendência é que não só ele continue no futebol europeu, como ainda nessa temporada existe a possibilidade dele se transferir para um clube bem maior que o Wolverhampton, com todo respeito ao clube inglês, que fez aí um grande investimento, né, pagou aí 18 milhões e 700 mil euros, né, na época, pelo câmbio da época, 103 milhões de reais pela sua contratação, mas a tendência é de que João Gomes permaneça, portanto, na Europa. Vale destacar que o Flamengo ainda tem direito a uma pequena porcentagem de uma negociação futura envolvendo o atleta e tem monitorado, logicamente, a situação do jogador, mas nesse monitoramento não encontra-se qualquer possibilidade de um retorno do João Gomes, mesmo por empréstimo, não existe essa possibilidade. A tendência é que ele continue sendo utilizado pelo Wolverhampton, inclusive como titular, ou até mesmo seja aí negociado com um clube de primeira prateleira da Europa. Beleza? E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, aliás, muita gente gostaria do retorno do Bandeira, que atualmente é deputado federal, né, tem uma cadeira no Congresso Nacional. E ele, em entrevista ao Charla Podcast, né, revelou que foi procurado para ser CEO do Vasco da Gama. Isto mesmo, na eleição, que inclusive está em curso, né? Parece que o Pedrinho, né, que foi meu colega no Grupo Bandeirantes de Comunicação, atualmente ele é comentarista do Grupo Globo e pretende se candidatar, né? E um candidato, não estou dizendo que foi o Pedrinho, pelo amor de Deus, né? Um dos candidatos teria convidado Bandeira para ser administrador do Vasco, para fazer no Vasco o que ele fez no Flamengo, uma reestruturação financeira para, né, elevar a questão econômica, a questão financeira do clube, né, liquidação das dívidas e tal. Então, ele teria recebido um convite para fazer o mesmo no Vasco. O próprio Bandeira, né, revelou qual foi a sua resposta naquela oportunidade. Ele disse que não vê problema nenhum, né, por exemplo, em um torcedor do Flamengo, né, a trabalhar no Vasco, né? E até lembrou que havia torcedores de outros clubes que trabalharam no Flamengo durante a sua gestão em cargo importante, né? Mas ele destacou que ele próprio, ele é uma questão pessoal, não encontraria clima para trabalhar no Vasco, pela sua identificação, pelo fato de ter sido presidente do Flamengo. Então ele não veria essa possibilidade, ele não se sentiria bem, né? E aí ele frisou, olha, não seria bom nem para mim, nem para você e nem para o Vasco. Então ele acabou declinando desse convite. Vale destacar que não é a primeira vez que ele é procurado por um clube rival. Duílio Monteiro, quando venceu a eleição no Corinthians, chegou também a procurar o Bandeira para ser uma espécie de consultor, para fazer uma consultoria financeira, né? Ajudar o Corinthians a também equacionar as suas dívidas. O próprio Bandeira, lá atrás em 2015, quando da aprovação do Profut no governo federal, chegou a se oferecer para ajudar os demais clubes do Rio de Janeiro, Vasco, Fluminense e Botafogo, a se reestruturarem, a utilizar da melhor forma esses recursos que estavam advindos do Profut, que era a renegociação das dívidas fiscais dos clubes de futebol. Na época, ele acabou sendo hostilizado. Inclusive, Carlos Eduardo Pereira,
então presidente do Botafogo, chegou a chamá-lo de mau caráter em uma reunião do arbitral na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Eu estava lá presente naquela oportunidade. Então Bandeira já deu mostras de que ele pensa num todo, que o bem do futebol brasileiro é o bem do próprio Flamengo. Porque em um ambiente sadio, as finanças do clube poderiam se tornar ainda mais sólidas, né? Um ambiente sadio financeiramente, né? O Flamengo, né, é muito bem administrado financeiramente, inclusive financeiramente a gente não pode falar nada da atual administração, a gente fala do futebol, né, que é pessimamente administrado. Mas as finanças, eles pegaram um clube já rico, né, e tornaram ele ainda mais rico. Mas a gente sabe que isso não é a realidade do futebol brasileiro, muito pelo contrário, o Flamengo é exceção à regra. E você, o que acha? Você, se estivesse no lugar do Bandeira, aceitaria trabalhar no Vasco? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão!